Nilson, você tem uma relação muito próxima com o Rogério. Gente do bem. Sim, não, e muito sincerão. Sincerão. Mais uma vez o Rogério Ceni desabafando com alguma pergunta da imprensa, eu não sei qual foi a pergunta naquele momento, mas ele deixando claro, se eu tiver que sair, não me paguem multa rescisória. Por que você acha que o Rogério teve esse desabafo nesse momento? Você acha que está havendo uma pressão desnecessária no Rogério, até porque ele já está numa final de Sul-Americana e agora distante da zona do rebaixamento no Brasileirão? Você sabe que técnico de futebol... E tem a Copa do Brasil, hein? Que ainda não está perdido, querendo ou não. Ainda tem o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Não, claro que o Flamengo tem 85% de chance. Essa cadeira não costuma dar muito sorte em apostas contra o Pilhado. Não, mas não tá perdido. Não é nem você. Ele tá numa semifinal. Eu sou Flamengo. Essa cadeira aí dá azar contra a minha aposta. Essa cadeira... Gente, a função de técnico... Eu conversei com uma live aqui há 2 dias com o Muricy, mais de 1 hora com o Muricy, batendo papo numa live, foi bem legal. A função do técnico... É muito difícil, porque ele é um cara solitário. Você sabia que o treinador é um bicho como qualquer solitário? líder, né? Uma vez teve um jogo São Paulo e Corinthians no Morumbi, quando foi 11h30 da noite, assim, o São Paulo tomou uma cacetada do Corinthians, 11h30, meia-noite, não aparecia um dirigente no vestiário, ninguém. E o São Paulo naquela fase boa do seu Tele Santana. Aí foi lá o Muricy viu o Tele num canto lá do vestiário, sozinho, solitário. Falou, seu Muricy. Ele morava na Barra Funda, o Muricy. Falou, o que tá vendo? Falou, não aparece ninguém, não tem ninguém aqui. Queria conversar. Falei, então vamos conversar. Ficou até as 2 horas da manhã conversando sozinho, todo o Morumbi apagado. Aí deu uma carona pro seu Tele até a casa dele. E isso acontece com o Rogério, que é um cara solitário. É um solitário. O Rogério pergunta muito pouco, aciona muito pouco o Muricy. Acho que ele deveria acionar muito mais o Muricy. Eu tô explicando isso por quê? Porque ele se sente pressionado, cara. É um jovem início de carreira como treinador de futebol. É isso que tem que ser dito. Não pensa que o Rogério representa como técnico aquilo que ele foi como goleiro do São Paulo. Está distante. É um abismo a diferença daquilo que ele representou como goleiro ainda como treinador. Treinador é um iniciante vitorioso. Já ganhou o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, Campeonato no Ceará. É um iniciante vitorioso. Mas essa pressão da solitude, de ficar solitário, vem incomodando o Rogério. Isso para mim está claríssimo. E na declaração dele ontem, ele extravasou isso. Ele disse o seguinte, se eu tivesse perdido, eu pegava o meu boné, não é isso que ele falou? Ia embora, depois São Paulo ia me pagar, porque os caras aqui vão acertar as contas comigo, eu não sei nem quanto cai na minha conta, mas isso é uma explosão de um cara que se sente solitário e pressionado sempre. Dirigiu o São Paulo, um clube com 20 milhões de torcedores. A grandeza de São Paulo é infinita, é o maior campeão internacional ainda do país. 20 milhões de torcedores não é fácil e a gente está sentindo que ele sente essa pressão. O que ele está precisando agora é de apoio, principalmente daqueles mais experientes. Os mais experientes, Rogério, estão muito dispostos a ficar do teu lado e te apoiar, hein? A gente vai ver essa declaração, né, do Rogério Ceni, que repercutiu tanto, depois já passar a palavra pro Mauro César, Mauro Betti, Bruno Prado, porque realmente foi um desabafo ali que o Rogério deixou claro, quer me tirar, tira. Eu vou fazer o que eu acredito e se quiser, continua comigo. Se não quiser, eu vou embora sem pedir dinheiro, inclusive declarando ali que ele ama, que ele adora o São Paulo. A gente vai colocar aí a declaração do Rogério, que repercutiu bastante ontem aí na internet. Eu vi tudo que você possa imaginar. Eu gosto desse clube. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Você acha que é isso que me... Cara, filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu tô aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Pronto. Vocês acham que eu me preocupo com o que comigo? Eu amo, adoro São Paulo. Eu tenho o maior prazer do mundo em vir trabalhar aqui, com todas as dificuldades que tem todos os dias. E tento convencer esses caras que o São Paulo tem uma história gigantesca e que as coisas um dia têm que entrar nos trilhos.
Olha aí, ó. Eu acho que tem até um certo exagero. Tipo, você acha que eu venho trabalhar aqui por causa do meu salário? Vai. Ele tem um salário alto, por sinal. Por causa do salário. Não, tem um salário alto, por sinal. Mas eu também não discordo nem duvido do Rogério quando ele fala que ele não tá ali só por isso. Claro. Né? O Rogério, ele tem uma relação com o São Paulo e vocês mesmos sempre falam, né? Principalmente o Bruno, o Mauro César, que o Rogério é o único capaz de dar jeito a esse São Paulo num curto prazo. Vocês continuam achando isso? E outra, o que dizer sobre esse desabafo do Rogério? Que a gente sempre fala, que a gente admira muito o cara que fala assim, né? Aquela coletiva que sai do lugar comum. E é o Rogério, mais uma vez, ó, ligando o F e falando o que ele pensa. O Rogério, claro, ele tem uma ligação com o São Paulo enorme. Ele é um profissional, ele está trabalhando, já trabalhou em outros clubes como treinador e, claro, ganha bem, ele é um profissional do futebol. Mas a relação dele com o São Paulo é diferente da relação dele com qualquer outro clube que ele for trabalhar, onde ele já esteve no Cruzeiro, no Flamengo, até no Fortaleza, que acho que agora ele também já tem uma relação diferente, né? O Fortaleza é um time muito importante nessa fase dele como treinador de futebol. E assim, eu acho que o Rogério, ele desabafa de algumas coisas que o clube, hoje o clube do São Paulo é muito difícil de se trabalhar. Ele falou mais uma vez aí de salários e direitos de imagem atrasados e quando o time perde, até dentro do que o Nilson falou do técnico ficar sozinho, ninguém assume nada, né? Cai tudo em cima dele e dos jogadores dele. Nesse momento escolheram o Igor Gomes para ser o culpado por todas as coisas, né? E sempre escolhem um, né? Antes era o Daniel Alves, aí antes era o Rodrigo Caio, sempre tem um ali. Agora é o Igor Gomes e daqui a pouco, quando o Igor Gomes não tiver, vai ser outro. Vão escolher qualquer um. Então, quando perde, fica tudo no treinador. Que é aquela coisa, né? O Rogério é muito grande no São Paulo. Então, acho que até para a direção do clube é ótimo que ele esteja ali, porque quando perde é tudo culpa dele e quando ganha também acaba, aí ok, os méritos acabam caindo em cima dele. Mas é ótimo que ele esteja lá, ele é um cara que ele acaba protegendo a diretoria, ele está lá para trabalhar, ele não está lá com essa intenção, a diretoria do São Paulo que nesse momento, mais uma vez, está um momento político conturbado, né? Já tentando passar a reeleição, enfim, e o Rogério acaba sendo um escudo para tudo isso, né? Além de ser um profissional competente e um cara que realmente se importa com o São Paulo. O Rogério é uma das poucas pessoas que estão ali que está realmente preocupado em ajudar o São Paulo, né? Além, claro, de receber um belo salário para isso, né? Mas ele é um cara que gosta do clube, que chegou ao clube lá no início dos anos 90, fez toda a carreira dele como atleta ali, tudo que ele tem hoje ele conquistou no São Paulo. Então é um cara que realmente está preocupado com uma situação do clube que não é fácil há alguns anos, na parte financeira, na parte política, na parte esportiva, e ele é um dos poucos que está ali querendo que o clube melhore, que não está pensando só nele. Claro que ele pensa nele também, ele é um ser humano e um profissional ali que está trabalhando, quer ganhar dinheiro, quer ganhar título, todos têm o seu ego, mas ele realmente se preocupa com o clube, e isso incomoda bastante, né? Você vê que é um cara que fica muito incomodado quando ele percebe, ele sabe que o clube não anda bem. Agora, Mauro César Pereira, tem um certo exagero nesse desabafo do Rogério, porque eu gosto muito desse lado do Rogério. Só que eu não acho que o Rogério sofre uma pressão para queda de cargo. Eu achei até um desabafo muito forte para a atual situação dele. Um cara que tá na final da Sul-Americana, um cara que, querendo ou não, tá na semifinal da Copa do Brasil. Claro, tem a revolta dele porque ele foi muito criticado por ter poupado, né, o time titular contra o Corinthians. Então, duas perguntas. Houve um exagero ou não? E outra, deveria ter poupado, Mauro? Pensando nesse jogo contra o Flamengo, porque muita gente dizia, mas o Flamengo já está praticamente perdido. Vai poupar no Brasileiro, num clássico, para esse jogo de quarta? Qual a sua opinião? Eu acho que para poupar algo, você tem que ter esse algo. E eu acho que o São Paulo ontem não tinha esse algo, porque os jogadores fizeram na quinta-feira um esforço muito grande para conseguir uma classificação. Não foi um jogo normal, foi um jogo que você tem que buscar um placar elástico. O São Paulo até jogou para fazer mais de 2 gols. Então você chega no domingo, você não tem os jogadores nas condições ideais. E ele tem em poucas semanas uma final que vale muita coisa para o São Paulo. É o jogo mais importante da temporada, é o jogo mais importante do São Paulo em muito tempo, porque é um título internacional que o São Paulo não disputa há uma década. Há uma década o São Paulo não chega a uma final internacional. Então é um jogo de extrema importância. Então, para poupar, você tem que ter. O São Paulo não tinha os jogadores, certamente, nesse domingo, nas condições ideais, em função do jogo da quinta-feira passada. Então, eu não acho que ele poupe pensando em que possa virar contra o Flamengo. Pode até pensar e deve acreditar nessa possibilidade enquanto ela existir. Até porque 2 gols de diferença é diferente de 4
que foi a vantagem do Flamengo semana passada contra o Vélez, né? Tomou um gol, ainda tem uma vantagem enorme. Quarta-feira, se tomou um gol, está da disputa de pênaltis. É bem diferente. Eu acho que o São Paulo pode e deve acreditar nessa possibilidade, por mais que ela pareça remota. Mas não acho que ele poupou ontem, não. Ele colocou o que era possível e ele tem que tomar muito cuidado agora para ganhar alguns pontos no Brasileiro, ao mesmo tempo manter o time numa boa condição física para que os jogadores cheguem competitivos à partida contra o Independente Del Valle. Se resolver colocar o time principal sempre, você pode chegar lá no dia 1º, certamente com o jogador em má condição, o jogador machucado, estourado, e aí vai ser mais difícil ainda. Então eu vejo dessa maneira. Não acho que ele poupou pensando só na quarta. Acho que ele tentou preservar os jogadores para recuperá-los, para tê-los em condição. Aí vai jogar quarta-feira e aí vai administrando jogo a jogo, rodada a rodada do Brasileiro até o jogo do dia 1º. O desabafo dele é o desabafo dele, como ele se sente. Tem um contexto da pergunta também, ele fala muito dirigido para o repórter, né? Acho que ele quis deixar claro que ele não está ali só pelo dinheiro, né? E não é só isso. E até, pelo que eu entendi também, não é que ele vai abrir mão, se quiserem mandar ele embora amanhã, ele abre mão da multa. Ele falou, se eu não for campeão, se o São Paulo não for campeão no dia 1º, né, podem demiti-lo que ele não quer nem a multa. Se não for campeão, é diferente de, vou mandar ele embora hoje, amanhã, ou ganha a Sul-Americana, aí depois de uma semana vão mandar embora. Não, ainda não. Foi bem específico, eu entendi assim. Eu abro mão da multa se o time não for campeão e acharem que eu deva sair. Foi o que ele falou. Você acho que foi até uma tentativa de deixar claro o seguinte, eu não estou aqui só pela grana, tanto que eu sou capaz de abrir mão da multa se porventura o time não ganhar o título, que é o que é de mais importante. São Paulo pode ser campeão de um título internacional, não ganha há uma década. São Paulo pode, com isso, garantir vaga na Libertadores, não disputou esse ano. São Paulo teria um prêmio, né, em dinheiro. E voltaria da Argentina com uma taça para mostrar a sua torcida, que não está muito acostumada a ver taça, não. Né? Viu a do Paulista ano passado e viu da própria Sul-Americana, que é um jogo confuso contra o Tigre da Argentina há uma década, né? Há 10 anos. Então, tem uma geração aí de jovens tricolores que nunca viram o São Paulo campeão, além daquele título paulista do ano passado. Então, tem muita coisa em jogo. Eu acho esse jogo dia 1º o jogo mais importante de São Paulo em anos, em vários anos. E não entendo o porquê de algumas pessoas ainda resistirem à importância da Sul-Americana. Não é Libertadores, mas é um título internacional, gente. É um título importante. Não é Libertadores, mas é o que o São Paulo é algo pelo qual o São Paulo atual pode brigar. A Libertadores hoje não está no patamar do São Paulo. Não na história do clube, então, no momento do clube, por elenco, por investimento, pela desvantagem em relação a rivais, tanto que nem se classificou para a disputa desse ano. O América Mineiro se classificou, né, por exemplo, que é um clube menor que o São Paulo, bem menor que o São Paulo. Jogou a fase de grupos. O São Paulo não conseguiu sequer isso. O Red Bull Bragantino não também use esse exemplo, senão alguém pula de paraquedas aqui já para defender o Red Bull. E fracassou retumbantemente o Red Bull Bragantino, sendo eliminado em último lugar na sua chave nessa Copa Libertadores. Né? Fortaleza. E tem outra, né, Mauro Fortaleza Betti? também. E tem outra. Esse não fracassou, esse fez uma campanha bacana. Porque o Rogério, ele fala, podem me demitir. Ele não fala que ele quer sair. Ele fala que ele vai se demitir se não ganhar a Libertadores. É bom deixar isso claro. Ele fala, jogo duro. Ele não fala, vou pedir demissão se eu perder essa final. Não. Perfeito. Se eu perder a final e quiserem me demitir, me demite sem multa rescisória. E vamos ser sinceros, não vão demitir. Até porque sabem que se demitir o Rogério, a coisa só vai desandar mais. Quem vai botar? Né? O próprio Muricy, que seria o nome, não vai e não pode. Né? Você vê como é fundamental, primeiro, estar num país e ser muito inteligente como a Rogério Ceni em tudo, para se expressar e estrategicamente. Essa resposta talvez não seja só para o repórter, a gente não vai saber, evidentemente. Pode ser para uma e outra pessoa que internamente possa ter cobrado. Muitas. Não tenha dúvida. É mais para dentro do que para fora. Exato. Dentro do clube. É aquela coisa, a gente não sabe, mas quem recebeu sabe muito bem. Né? Para quem que foi e para quais foram. Agora, de novo, sobre inteligência. O que o Rogério falou, bem falado, é praticamente a mesma coisa que ficou bravo o Vitor Pereira, aquela resposta infeliz, tão infeliz que ele deu aquele dia para o Ricardo Martins, que no dia seguinte ele pediu desculpas. E no dia seguinte pediu desculpas também. Tem aquela coisa de lost in translation, perdido na tradução. Pô, mas é português para português. Sim, mas português de Portugal para português do Brasil. Não tinha palavras como equipa, goleira, camisola, em referência à camisa de futebol, mas tinha aquela característica do português. E não só do treinador, ele é mais franco, é mais direto, não estou dizendo nem que é defeito nem virtude, é uma característica. O Rogério foi muito inteligente, porque ele podia falar, quer dizer, ele tem muito dinheiro, que a gente sabe que ele tem, como o Vitor Pereira tem, e ambos merecidamente ganharam o que ganharam como atletas
muito mais o Rogério do que o Vitor Pereira e como treinador. Claro que muito mais o Vitor Pereira porque trabalha na Europa e tem a carreira, por enquanto, mais bem sucedida, mas não tão mais bem sucedida do que a carreira curta do Rogério, que é de 2017 para cá. Ele já é o treinador mais vencedor da história do Fortaleza, fez um trabalho bicampeão nacional, né, pelo Flamengo, né? Outros títulos também. No Cruzeiro foi mal. Klopp teria ido mal junto com Guardiola e Tele Santana no Cruzeiro naquele momento. Mas enfim, então o Rogério ele jogou muito bem, né? E em relação à escalação de ontem, eu vou falar muito mais claro do Majestoso, é o que dá para fazer, ainda mais um jogo de quinta-feira, um jogo que também foi para prorrogação e o próprio São Paulo não matou o jogo contra o Atlético Goianiense pela Sul-Americana, porque me pareceu muito desgastado. Ao final do primeiro tempo, ao final da segunda etapa, até como inclusive comentou o Bruno Prado naquela transmissão da Jovem Pan. Então assim, pelo momento é o que dá para fazer. Sim, vamos falar um pouquinho mais do clássico. Para mim, o São Paulo perdeu 2 pontos ontem, o Corinthians perdeu 2 pontos, não foi bom para as duas equipes, né? Vamos falar um pouquinho mais, o Corinthians mereceu mais tal, estava mais completo, podia estar mais completo, porque não teve compromisso, diferentemente do São Paulo. Mas, enfim, é o que dá para fazer. O Mauro César destacou isso. Você pode poupar se você tiver o que botar no banco. É aquelas frases feitas que a gente fala, põe os meninos para jogar. Se tiver meninos bons para jogar, senão não dá. Mas realmente ele não tinha opção? Não, ele tinha algumas... Ele poderia ter jogado com um time um pouquinho melhor? De novo, e isso vale para o Rogério, para o momento do São Paulo e para qualquer equipe. Precisa ver a comissão técnica do Departamento de Núcleo de Saúde, a questão do CK, assim. Hoje é importante, porque vai que você bota, esgarça 2 ou 3 jogadores. Pô, aí você perde pro dia primeiro, que no momento é muito mais importante. São Paulo não vai cair, mas também não vai longe, não deve, talvez, nem zona de campeonato de Libertadores para o ano que vem. Lembrando que a zona do Campeonato Brasileiro vai 19 da Série A. Provavelmente vai até o oitavo. Até o oitavo. Estava com jeitão exatamente de até o oitavo. Então, vai tentar o jogo, é o título sul-americano, é uma competição importante. Claro que não é Libertadores, que o São Paulo tem muito bem. É o campeão nacional, é o brasileiro com mais conquistas internacionais, é o brasileiro que também, por tabela, mais disputas internacionais vai ter, e é fundamental que o São Paulo ganhe a Sul-Americana em todos os sentidos. Mas para isso tem que preparar-se. E em relação ao jogo do Maracanã, é o que o Rogério também falou. Gente, tá difícil, tá, mas eu não vou largar o São Paulo no Maracanã numa semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo. Vai tentar jogar com a melhor equipe possível. Então, entre um jogo e o outro, para mim, o Rogério tá certo em tentar botar quase toda a cavalaria ou a cavalaria no Maracanã e jogar com o que dava para jogar ontem no Morumbi. Não, e outra, que muita gente, né, Nilson, justificou o jogo do Flamengo contra o Vélez, que não deveria ter poupado, porque ele tinha vencido por 4-0. Realmente, ali tinha fundamento, ali não dava pra se comparar com a América do México, por exemplo. Que eram 4 gols de diferença contra o América. E não se compara o Flamengo atual com aquele de 2008. Aquilo foi um grande erro. Não, e contra o América eram 2 gols de diferença. Esse jogo dá. Esse jogo dá pra ter uma tragédia do Flamengo, pra mim, perderia pro time dele do Flamengo. Porque dá pra dar uma tragédia pro Flamengo. Não é um jogo que o Flamengo já tá classificado como era o Vélez. Não. Não, claro que eu apostaria no Flamengo. O Flamengo, eu já falei, o Flamengo tem 85%. Mas é impossível um São Paulo vencer o Flamengo por 2-0. Não, impossível não é. Presta atenção, o time do São Paulo, o titular é desse tamanhozinho futebol, ó. Vamos ser franco, né? É desse tamanhozinho. Tô falando em relação ao que representa o São Paulo. Representa a história do São Paulo. Então é desse tamanhozinho. O time reserva é menor ainda. É muito pequeno hoje o time. A instituição é gigantesca. A instituição São Paulo Futebol Clube é gigantesca. Mas eu só queria acrescentar um negócio. A gente sabe 10%, se tanto, do que acontece no ambiente interno de clubes. O Muricy me falou uma coisa na live, muito interessante. Falou, ninguém tem cadeira cativa no São Paulo. Tá lá, para quem quiser ouvir. Ninguém tem cadeira cativa. Nem ele. Aí ele lembrou. Ele lembrou que ele ganhou 3 campeonatos brasileiros seguidos e foi mandado embora. Porque o seu Juvenal Juvencio falava que o que ganhava título no São Paulo era a estrutura. A estrutura, o São Paulo, quem ganha aqui não são os homens, são a estrutura. Então São Paulo tem essa empáfia. São Paulo sempre foi um clube de empáfia, sabe? É verdade. Quem conhece bem o São Paulo sabe disso. É um clube de empáfia. E lá, o cara entende, o dirigente lá entende de fisiologia, entende de tudo, dá palpite em tudo. E talvez ele esteja de saco cheio, vamos colocar a palavra bem para o pessoal entender, de saco cheio de pressões internas ali dentro. E aí foi o momento de extravasar, foi o momento de dar recado, foi o momento de responder, vocês estão insatisfeitos? Eu tiro o time e vou embora. Não tem problema nenhum, eu tiro o time e vou embora. Foi o momento dele responder. Mas eu também compactuo com o Mauro, com o Bruno, não existe um cara melhor hoje, neste momento do São Paulo, do que o Rogério para ser
treinador. Eu só acho que o Rogério deveria... Ó, quando você tem um cara melhor que você, o senhor Tuta falou isso aqui quando eu cheguei com 20 anos em 82. Ô, moleque, você tem futuro, hein? Mas tem um monte de cara melhor que você aqui. Pega na perna dos caras pra subir. Então, a única coisa que eu acho que o Rogério ainda falta fazer é pegar... que é o estilo dele. Ele é um cara muito individualista, é o jeitão dele, entendeu? Então, ele não se sente bem com isso. Mas ele deveria pegar na perna de muita gente ali para evoluir cada vez mais como técnico, como treinador.